Vamos, irmãos, à leitura da palavra que você nos traz adiante. 4 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, e este não, também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais no espírito, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, que somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Amém. Palavras sábias, profundas. Deus
Deus trabalhando por intermédio do seu apóstolo. Deus instruindo por intermédio do seu atalaia. Era Deus falando no ministério de Paulo, que fala ainda hoje na igreja de Belo Horizonte. Essas palavras são duráveis. O tempo não as apaga, nem torna nenhuma dessas palavras com menor efeito. Porque nós percebemos isso, irmãos. A formação de Deus em nós, ela é diferente da formação humana. Ela tem um outro viés. Vem tratando de assuntos que não são assuntos que possam passar com o tempo. Os ensinos de Cristo não podem passar. Eles não estão sujeitos ao tempo. Não depende de uma interpretação particular. Os judeus, eles foram precursores da palavra, né? A palavra de Deus estava lá com eles. Por muito tempo, eles achavam que Deus era Deus dos judeus, de mais ninguém. E tem pessoas que acham isso, que Deus é Deus dele e de mais ninguém. Tem pessoas aí debaixo da ponte, pedindo comida, pessoas drogadas, tem até bandidos perigosos, e Deus vai buscá-los. O segredo é um só, é o único requisito. E o requisito é simples, é esse aqui, ó. Deixa eu falar assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você abre. Paulo precisava demonstrar não só a abertura da graça que se estendia aos gentios, como a própria natureza da graça. Porque muitos vivem na igreja e não entendem a graça. Tem muitos que vivem na igreja, mas não vivenciam a graça. Andam à margem da graça, à margem do que poderiam vivenciar. Vivem na periferia das dispensações, do convívio, das grandezas de Deus. Paulo fala: eu rogo-vos, eu peço a vocês com muita humildade, porque rogar é você pedir no sentido de precisar que alguém te atenda. Eu rogo que você me dê uma moeda, uma esmola, assim que o mendigo faz no sinal. Eu te rogo uma ajuda. E Paulo, na humildade dele, fala assim: eu rogo, eu. E aí se identifica. Sabe qual é o credencial que ele colocou? Quem está rogando? Eu, o preso do Senhor. A credencial que ele passou de quem rogava é essa. Não colocou uma credencial: eu que tenho aqui o dom de doutor e sei todo o Evangelho. Eu, o preso do Senhor. Vocês têm que andar como é digno da vocação que fosse chamados. Vocês estão percebendo isso aqui? A vocação que cabe a nós temos que andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros. Você sabe o que é longanimidade? Eu suportar um defeito meu e do meu irmão por muito tempo, com paciência e com amor, sem perder o meu equilíbrio. Longanimidade é isso, é uma capacidade de suportar uma dificuldade, um desafeto, uma incompreensão, sem perder o equilíbrio, sem blasfemar e sem se voltar. Aqui eu citei o caso que aconteceu com aquele ancião. Ele foi longânimo com aquele irmão. Eu não lembro se foi 20 anos, eu não vou falar o nome do tempo, mas demorou para ele virar crente. Demorou para ele virar pessoa convertida. Porque nasceu outra vez, não é assim. A pessoa vai aos poucos,
Tem até uns que podem até nascer, mas já vi que não trabalha mais. Nasce outra vez é uma mudança radical de tudo, né? De sentimento, de ação, dos hábitos. E ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito, Espírito com letra maiúscula. O que é a unidade do Espírito? Nós só estamos aqui porque tem um Espírito que nos mantém unidos. É o Espírito de Deus. Glória a Deus. E nós só estamos unidos porque nós temos um vínculo. Alguma coisa que nos prende. É como se fosse uma corrente. Cada elo da corrente fica preso no outro elo. E assim nós estamos presos. Sabe por quê? Tem um vínculo. É o vínculo da paz. Esse nunca acontece. Vínculo da paz é nós temos um trato pacífico um com o outro. Compreendeu? O longânimo, ele tem vínculo de paz. Ele não chega agressivo, não trata agressivo, não grita. Vocês querem saber quando a pessoa perde a razão? Eu vou ensinar para vocês. É quando ela começa a gritar. Toda pessoa que começa a gritar, você pode fazer a partir de agora você já perdeu a sua razão. Você perdeu o seu equilíbrio. A partir de agora você já não responde por você. Quem está irado? Vocês sabiam que é uma porta que abre uma brecha para o Espírito ministrar naquele momento alguma coisa estranha? Você já viu no trânsito? Eu vi, aconteceu na minha cidade, uma mulher pegou um revólver e matou um homem. O marido tinha deixado ela, estava muito irritado, bateu no carro, ele estava embriagado e desacatou ela. Olha o que o meu inimigo fala. Ele estava bêbado, desacatou ela. Ela estava abandonada no marido, tomada de um sentimento mal, o Espírito entrou nela. Foi na casa dela, pegou um revólver e matou ela. Depois que matou, ela foi para a cadeia. Eu tenho certeza, se desse o revólver para ela outra vez, ela não matava mais. Mas na brecha da raiva, da ira, o Espírito entrou. Mulher de Deus, homem de Deus, nunca toma uma decisão com raiva. E quando a raiva está em nós, é hora de nós fechar a boca e virar as costas e ir embora. Na sua casa, quem bate no filho com raiva, quem bate na filha com raiva, vai perder o filho, vai perder. Vínculo de paz. Nós temos que ter paz em nós. Falar palavras equilibradas, pacíficas, mansas. O conselho manso, ele pode muito mais do que o grito. Vocês nunca viram que a resposta branda desvia a ira? Vocês podem ver, uma pessoa muito irada, quando encontra uma pessoa muito mansa, ele perde a força. Minha mãe falava um ditado: quando um não quer, dois não brigam. Ele fala, xinga, o outro está de cabeça baixa. Esbraveja, o outro não reage. Ele vai ter que parar de gritar e arrumar outro lugar para brigar, porque com aquele não deu certo. É isso que nós estamos ensinando, dentro de casa, no ministério, no convívio, as irmãs, os irmãos. É isso. Manter esse vínculo de paz, humildade, procurando manter a nossa unidade. Tem pessoas que abrem num site, né? Ou no WhatsApp, ou abre alguma coisa, e quando ele está irritado, ele nem pensa, já posta lá o que ele pensou. Você sabe que o inimigo ele adora essas coisas porque ele não é onisciente. Onisciente é só Deus. Mas você conta seus problemas no WhatsApp, conta seus problemas no Facebook, coloca suas no Instagram. Tudo que acontece na sua vida você vai cobrir. Você está dando munição para o teu inimigo. Conta seus problemas. Tudo que recebe põe lá. Irmãos, o povo de Deus é mais recatado, é mais prudente, irmão. Mais prudente, mais cuidadoso. Vamos devagar com as coisas e procurar manter sempre o vínculo da paz. Há um só corpo. Que corpo é esse que é um só? Esse aqui, ó. É um corpo só. Nós somos um corpo. Quando você toma a Santa Ceia, pega o pão, come, é um pão que é partido. Ali, a figura que farei é essa. Eu sou irmão dela,
o irmão dele, tudo meu irmão. O corpo é um só. Vocês estão entendendo? Nós somos um pão só, um corpo só. Vocês já viram uma mão que perdeu a sensibilidade? Há uma doença que tira a sensibilidade. Quando uma pessoa põe a mão no fogo, numa chapa quente, ela não sente. A mão dela, às vezes até perde a mão. E fica segurando e queimou tudo. Ele assou a mão, perdeu a mão, porque perdeu a sensibilidade. Isso tudo, irmãos, é figura. Cada um de nós, ninguém aqui pode perder a sensibilidade, senão você faz o corpo ficar doente. Paulo fala, e você que fala que é olho, que enxerga tudo, e seu irmão é pé, não enxerga nada. E você despreza ele porque ele é pé, você é olho. Mas aqui é um corpo só. Eu quero ver um olho sair andando na rua. Ou ele não pode andar sozinho, ou ele só pode funcionar na cabeça e o pé que manda para onde que vai. Ó. Você está entendendo? Nós somos um corpo. Eu que falo, eu sou boca. Você é boca. Você já viu boca na rua, andando? Não é corpo. A boca só funciona quando está no corpo. E o corpo é aqui. Nós somos o corpo de Cristo. É isso que está ensinando aqui a nossa unidade. Eu falo sempre isso, irmão. Tem irmãos que não tem nome. Não tem sobrenome. Eles são desconhecidos. Mas de madrugada, eles oram para todo mundo. Tem velhinha aí, que a oração dela já livrou muita família. E muitas famílias nunca vão saber disso. Provérbios fala que tem uma cidade que foi livrada por um pobre, que ele era sábio. E ele deu uns conselhos lá. E livrou a cidade. Depois que ele livrou, todo mundo ficou alegre com ele, depois esqueceram ele porque ele era pobre. Não deram valor para ele. Mas foi ele que livrou a cidade. Ninguém aqui vale menos do que ele foi. A velhinho, o rico, o pobre, estudado, sem estudo, bonito, feio, é tudo corpo. É tudo corpo. E nós temos que manter o vínculo, essa unidade, entender que nós somos o corpo de Cristo. Cada um de vocês, cada um de nós compomos uma função da igreja. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, porque haviam infiltrado entre os irmãos lá pessoas que estavam apresentando para ele uma outra visão, uma outra alternativa de fé. Um só Deus, Pai de todos, o Pai sobre todos e por todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Segundo a medida do dom. O que quer dizer que está falando aqui? Você já foi comprar um terno? O terno, a pessoa, o número dele é 54. Você põe 68 nele, ele fica uma marmota. Sob a mão, o terno está lá no chão, porque o número não é aquele. Põe um 40, é outra marmota. A manga fica 3/4. O pé, ele fica com a canela de fora. Por quê? Tem medida. Tem medida. Você sabia que Deus, em Cristo, tira a nossa medida para dar o dom para nós? E eu posso mudar minha medida? Pode. Alimenta bem, come bem, faz uma ginástica e você fica forte, não é assim que eles fazem fora? Aqui também. Pega a palavra, alimenta dela. Faz uma ginástica de joelho na madrugada, jejua. Você vai virar uma mulher bonita, um homem bonito. Faz uma ginástica de madrugada. Visita o pobre, necessitado. Vê na casa de quem está chorando, vai lá. Clama por aquele que está parando, está desistindo da fé. Faz uma ginástica, hein? Daqui a pouco você está... Você já viu esse homem que vai na academia? Tem mulher que vai na academia 3, 5, 4 horas de academia. Os homens ficam lá 8 horas. Tudo talhado. O pior é que aquele nem quer dizer saúde. Às vezes está cheio de anabolizante, está cheio de problemas de saúde. Só tem, aquilo é só casca. Agora o crente não. Quando ele vai para a busca do Senhor, vai buscando, Deus amplia a medida do seu dom.
Vocês nunca leram? Eu dei para você 2 talentos. Cadê os talentos? Ah, agora tem 4. Que beleza, meu servo. Vem cá. Servo bom. E você? Te dei 5. Ah, eu fiz 10. Vem cá. E você? Eu te dei 1. Eu enterrei ele porque eu não quero confusão com você. Ah, você enterrou o talento. Pega o talento dele, dá porque tem 10. Mas não é justo, você já tem 10, mas quem tem muito vai ter mais ainda. Eu vou aumentar a medida por minha conta agora. Ele aumentou tanto, agora eu aumento mais um tanto. Glórias ao Senhor. Essa palavra hoje tem uma proposta para a congregação aqui. Você quer aumentar a sua medida hoje? Um convite para mudar suas medidas. O alfaiate daqui. Glórias ao Senhor. O Senhor pode trocar suas medidas e fazer suas medidas ficar com a medida de um homem e de uma mulher que anda segundo os caminhos do Senhor. Glórias a Jesus. É tempo aceitável para as propostas do Senhor. Ao invés de você ficar olhando no espelho, ao invés de você ficar preocupado tanto com a sua aparência, olha nesse espelho aqui. Olha o tantinho para aqui. Cristo vai hoje te propor essa medida. Muda as suas medidas diante da minha palavra. Eu vou te fazer bonito, bonita. Você vai ser refletida pela luz eterna e vai carregar as marcas do eterno. Você vai ser prisioneiro. Tem muito irmão solto demais. Tem muito crente solto. Anda para todo lado, vai para todo lado. Você tem que virar prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro. Você aceita hoje? Cristo vai pôr as correntes. Hoje vai pôr as algemas no teu braço aqui. Chega de correr para lá e para cá. É tempo de você virar prisioneira. Prisioneiro. Vocês estão assustados com essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está aqui, meu irmão. Homem solto, homem livre, ó mulher livre. Hoje eu só te falo, se você puser seus pulsos, eu prendo eles com algema. Me dá teu braço que eu te ponho algema nele. Um soldado com uma algema, um preso põe uma algema nele e outro no preso. Vamos os dois. O Senhor vai te algemar nele. Você vai para um lado, Cristo vai te levar para outro. Você quer ir para a esquerda, você fala, eu estou indo para a direita. Pode largar o caminho, você vai comigo para cá. Vou trocar seus caminhos hoje na congregação de Deus. Santo de Israel, glória a Hoje é Deus. dia de eu trocar teus caminhos. Hoje eu marquei, eu te esperava aqui, você não sabia. Se bater essa palavra em mim. Ô moça, ô moço, ô velho, você não sabia, hoje eu te esperava aqui. Hoje é dia de eu trocar teus caminhos, você vai ser aprisionado por essa palavra. Santo de Israel, glória a Deus. Bendito é o Criador. Nós chamamos, bendito é o Criador. Glórias a Jesus Cristo. Santo de Israel, glória a Deus. Não tem coisa melhor do que ser prisioneiro de Jesus. Os homens são livres, ficaram tudo livres. Faz o que quer. Coitado. Vai para onde quer, coitado. A estrada é tão larga e ninguém sente aperto. Vale tudo. Mas depois o final é tão triste. Você como prisioneiro, você vai ser muito mais feliz. Quando vê seu irmão, sua irmã, que está andando todo torto, às vezes você é capaz de empurrar ele no abismo, você vai chamar, olha, vem cá, vamos orar a Deus. Esses dias, uma pessoa, não vou contar uma história, não dá tempo, mas ela estava para tirar a vida dela. Chegou alguém, cheio da luz do Espírito Santo. Eu quero suicídio de uma grande obra. Glória a Deus. Deus espera encontrar em nós um coração. Eu vi aqui no final. Quer ver? Porque a hora passou, mas. Glória a Deus, aleluia. Bom, depois eu vou ver se eu acho aqui. Porque o texto é longo. Mas tem coisas aqui nessa palavra muito maravilhosas. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu os dons para os homens. Ele soltou a gente. E que coisa, né? Nós somos soltos para ser preso outra vez. Nós éramos amarrados no pecado. O Senhor quebrou as cadeias do pecado. Eu te soltei. Agora você está solto.
Ele não te prende à força, não. E você quer ficar preso comigo? Se você aceitar, eu te prendo. Se você não aceitar, você fica solto. Glória a Deus. Da onde você estava preso, você não tinha competência de ser solto. Ele te soltou. Agora que está solto, ele fala, se você quiser ficar preso, eu vou ser seu amigo, vou andar com você. Santo Deus. Tem muito crente aqui que já está preso. Deus te prendeu. Você percebe que você está preso. Você sente aqui, ó. Não entristeçais o Espírito Santo. Esse que eu não vou. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Como que, ora pastor, como que pode, irmãos? Como que pode isso? Irmãos, não sei se vocês percebem isso aqui, essa grandeza que está aqui. Glória a Deus. Santo Deus. Era bom que todos percebessem. O Espírito Santo, irmãos, é Deus. A terceira pessoa da Trindade. Autoridade total. Glória a Deus. Como que pode ficar triste? Entristece um guarda no trânsito, você vê. Entristece um guarda de trabalho. Vai lá, chuta a canela dele. No mínimo você vai para a cadeia. Se não tomar um tiro, uma cacetada, você vai para a cadeia. Agora nós entristecemos o Espírito Santo e ele fica calado. Não agride. Não mata. Mas ele pede, não entristece ele não. Glória a Deus. Não entristeça o Espírito Santo, que você foi selado. Você entendeu isso? Glória a Deus. Você está garantido que você está indo para o céu. Você está selado. Glória a Deus. Qualquer anjo que passa por aqui fala, esse moço, esse homem, essa mulher, tudo selado. Glória a Deus. Está lá, na sua testa, você não consegue ler, mas o Senhor lê. Tem nome aí escrito aí, ó. O nome do Senhor está na sua testa. O inimigo está pondo o nome dele na testa das pessoas, mas o Senhor já pôs o nome dele na sua testa. Você nem é de você mesmo. Você nem é dono de você mesmo. É o Senhor que é tudo em nós. Glória a Deus. Bendito é o Criador. A hora passou, mas só tem mais um ponto que eu queria colocar aqui. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Sabe o que é a obra do ministério? Esse aperfeiçoamento aí. Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, se nós ficarmos santificados, o corpo de Cristo fica saudável. E não é isso que alegra ele? É encontrar uma igreja santificada, edificada na fé, no trato, na vida, na conduta. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Até que chegamos à unidade da fé. Você sabe o que é a unidade da fé? Vocês entendem isso? Olha, nós podemos caminhar. A fé salva, nós temos. Agora, nós podemos caminhar nessa fé de tal maneira que a gente tem o mesmo padrão de fé que tinha Paulo, que tinha Pedro. Nossa fé vai ser comum. Tem o mesmo padrão de fé. Se a pessoa, se todos nós aqui tivessem a fé de Paulo, que Belo Horizonte estava perdido. Os espíritos estavam tudo gritando pelos cantos dos morros. Santo Deus. A pessoa se tivesse aqui 2.000 Paulo e 2.000 Pedro aqui. Glória a Deus. Mas podia ter uns, não podia? Eles são homens como nós. Elias foi um homem como nós. Tinha fome, sede, paixão, tinha medo. Nós podemos mudar nosso padrão de fé. Nós podemos, como o senhor trouxe, já falou aí, mudar nossas medidas. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. E olha que palavra tão profunda. A varão perfeito. Como que isso é perfeito? Mas como isso é bonito, hein? Varão perfeito. Olha para o varão, não acha defeito. Procura ele um defeito, com lupa, não acha. Cadê o defeito deste homem? Não foi isso que fizeram com Daniel? Aonde está o defeito deste moço? Acha. Sai procurando, vasculhar a vida de Daniel. Para cá, para lá, para cá, para lá. Nós já procuramos tudo que esse homem faz.
O danado do homem de Deus não tem defeito. Não dá para incriminar ele com nada, a conduta dele é irrepreensível. Então nós temos que mexer na lei do Deus dele, porque nós vamos incriminar ele na lei de Deus. Incriminar. Mas como era a lei de Deus, Deus mesmo tratou do caso. Eu penso assim, irmão, já pensaram, para encerrar a palavra, o que é ter um bando de leões? Eu já cheguei perto de leão, não sei se você chegar. É a cabeça desse tamanho assim. É muito, o bicho é perigoso. Agora, cheio de leão, jogou Daniel lá em cima deles, porque quando se abre a tampa, os leões ficam tudo embaixo, esperando comida. Como não tinha comida, Daniel teve que ter caído na cabeça daquele leão tudo ali. Até amassado a cabeça daquele leão. Nenhum deles mordeu. O rei selou aquela cova por cima. Estava selado. Mas só tinha uma coisa. Ele estava comprometido com a lei de Deus. Antes dele cair, tinha um anjo lá dentro. O Senhor falou, poxa, vai lá rápido, cuide de tudo, porque esse homem é meu amigo. Eu gosto desse homem. Quando Daniel caiu, os leões tudo de boca amarrada. Vocês percebem isso aí? Olha bem, vai ser a palavra aqui, só para mostrar. Tem alguém aqui que você tem o dedo da cova do leão, mas até hoje o leão não te pegou e nenhum leão vai te pegar. Nenhum leão vai te pegar. Aquele dia o rei chegou lá o rei, e o rei tinha fé aquele dia. Porque já viu alguém conversar com o defunto? O rei esperava que Daniel chamasse. Daniel, dá-se o caso que esse Deus que você ama tanto aí poderia ter te livrado, Daniel. Olha, vira tua alma. Eu não tenho culpa contigo, nem com Deus. Tira esse moço daí depressa. Glórias ao Senhor, ao homem de Deus, à mulher de Deus. Nesse culto de hoje, ou você guarda essa palavra, não vai ser o rei lá de fora, é o rei lá de cima. Sai da cova! Saia da cova! Te pegou e não vai pegar! E muitos vão ter que ver que foi o Senhor que te disse: hoje é dia de você sair da cova! Rei te manda, sai da cova! Rei da glória, Santo de Israel, bendito é o teu nome, Senhor. Rei dos céus. Tão agradável. Tem vontade de falar a palavra. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Você gosta de estar querendo, irmão? Você gosta desse lugar? O homem de Deus, uma mulher de Deus que conhece as coisas, porque tem uns que não entendem, né? Vem cá, não sabe nada que está acontecendo. Mas quem sabe o que está acontecendo aqui dentro? Vocês percebem a presença dos mensageiros aqui dentro? Eu percebo ele aqui, e vocês percebem. Ele está aqui. Oh. Se a gente pudesse ver, assim, ó, vem cá, senhor, vem aqui no banco. Põe uma gema bem em mim aqui, ó. Faz a coisa por mim aqui, ó. Ei, irmão, você está num lugar muito alto. Sabe como é chamado isso aqui? Assentos espirituais em Cristo Jesus. Não é esse banco aí, não. Essa comunhão que está aqui. Essa virtude que está aqui. Essa graça maravilhosa que vestiu a sua nudez. Vai contente para sua casa, meditando uma coisa. Lá em cima tem alguém que gosta de mim. Aqui embaixo até que pode não ter dado muito certo a sua história. Mas aqui é só passagem. Lá em cima a sua história está bem. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém.